Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite a todos, né? Para quem ainda não me conhece, doutora Renata Cordeiro, nutricionista da Atlântica Natural, e hoje nós iremos falar de um assunto importantíssimo e com muito conteúdo, né? Então, hoje nós temos o Júlio e o Ricardo, que vai nos ajudar aqui falando tudo sobre o Natuos Power. E eu gostaria de chamar aqui agora, né, para me ajudar aqui a dar esse mega treinamento hoje, o Júlio e o Ricardo. Então, Júlio e Ricardo, sejam bem-vindos aqui ao nosso treinamento hoje da Atlântica Natural, dessa linha de ozônio. Boa noite, Atlântica Natural, boa noite a todos. É um grande prazer, mais uma vez, fazer parte desse treinamento. Tenho certeza que vai ser muito bom para todos nós. Sempre é muito produtivo. Boa noite, pessoal. Estou aqui à disposição. Então, referente ao Natuos Power, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho da nossa composição. Eu vi que tem óleo de girassol, o ozônio, óleo essencial de menta, cânfora e arnica. O que é essa combinação, né? Por que vocês fizeram essa combinação e o que essa combinação vai trazer de resultado quando a gente usa esse produto? Bom, eu acho que da combinação, na verdade, o Júlio desenvolveu esse óleo para mim. Parece brincadeira, mas é verdade. Eu tenho hérnia, né, de disco e sofria muito de dores, né? Então eu tomava vários anti-inflamatórios e relaxantes musculares, usando um termo bem mais de brincadeira, mas era verdade, como tic-tac, sabe, doutora? E aí o Júlio desenvolveu essa formulação, porque a gente tem desde a época das nossas avós e bisavós, né, os óleos, né, a arnica, a cânfora, passa arnica que melhora. Então a gente foi buscar, o Júlio buscou isso daí e fez um produto que, assim, eu falo isso sem sombra de dúvida, que mudou a minha vida, porque eu não sinto mais dor, né? Eu uso diariamente o Power e eu posso dizer sem sombra de dúvidas que eu não sinto mais dor, assim, eu tenho uma vida muito mais plena, coisas que eu não podia mais fazer, hoje eu faço, né? Então são quase 3 anos aí que eu estou livre da dor, graças ao nosso produto, né? É uma bênção. E o Júlio pode falar um pouco mais da formulação, da criação, já que ele é o pai da matéria aí. Vamos lá, Valeu, Júlio. Ricardo. O depoimento do Ricardo é bem válido, porque realmente era isso. Nós somos sócios há bastante tempo e o que eu mais escutava era ele reclamar do sofrimento que ele tinha. Mas vamos lá para entender um pouco o que significa essa sinergia com os óleos, né? Nós vamos dividir em 2 categorias o produto. Uma é a base de girassol ozonizada, onde nós vamos ter os benefícios do ozônio, tá ok? Depois, nós temos os benefícios desses blends, que são uma mistura de óleos vegetais e óleos essenciais. A gente foi buscar os óleos mais tradicionais, com resposta analgésica, anti-inflamatória, tá? Agora, o grande benefício, a grande vantagem dessa sinergia é que todos os benefícios do blend, no caso do Power, que é que tem óleo essencial de menta, o arnica e cânfora, é que esses óleos em contato com a base ozonizada, nós vamos ter uma ação de booster. O que significa isso? Nós vamos multiplicar várias vezes o efeito o efeito ativo desses óleos. Então, quando você tem uma cânfora, que é conhecida como um agente analgésico, então ela tem os seus princípios ativos que promovem a analgesia. Esse blend em contato com a base ozonizada vai acontecer o quê? Eu multiplico esses benefícios, tá? Então, vou multiplicar os benefícios da arnica, vou multiplicar os benefícios da cânfora e vou multiplicar os benefícios da menta. Lembrando que esse óleo ozonizado, ele aumenta a circulação periférica, tá? Aumentando a circulação periférica, né? Então, o volume, né? A pressão de sangue, né? Numa determinada região, eu consigo aumentar o fluxo, né? O fluxo sanguíneo e distribuir com isso, tá? Uma melhor performance dos blends. Então, a gente tem uma ação profunda
com o óleo ozonizado dos ativos encontrados na arnica, na cânfora e na menta. Por isso, nós temos um resultado assim, fora da curva, fora do normal, é realmente excepcional. A analgesia é muito rápida, o processo anti-inflamatório é muito reduzido no seu tempo, tá? Então, se você tem uma bursite no ombro, tá? Que é um processo inflamatório com limitação de movimento, com analgesia, a gente vai quebrar essa limitação, porque você não vai ter dor. Só que num período curto de tempo, você vai conseguir o efeito anti-inflamatório, tá? Se você tem uma lesão, você vai aumentar, acelerar o processo de cicatrização, seja do músculo, seja de um tendão, seja de um ligamento, tá? Então, esses são os benefícios do Power, e é assim que funciona a sinergia com os blends. Uma base ozonizada, mais blends, tá? O que eu faço? Eu tenho todo o benefício do ozônio, e o ozônio serve para multiplicar a ação ativa dos outros elementos, dos outros óleos. Então, eu acho que, assim, de maneira simples, rápida e prática, é assim que funciona o Power. Doutora Renata, uma coisa legal de dizer do Power também, já que a gente já falou dele, ele também é muito bom, muito indicado para quem faz atividades físicas no pré também, no pré-treino. Por quê? Porque ele vai dar um aporte de oxigênio naquela região, então a pessoa vai ter mais pique, mais gás para desenvolver aquele esporte, seja uma bicicleta, uma corrida, um vôlei. Então você também prepara a sua musculatura para quê? Para evitar uma lesão. Então, no pré-treino ele é muito bom. Então, e no pós-treino ele é sensacional. A gente tem relatos sensacionais assim, de pessoas que são esportistas realmente de ponta, né? De aumentar a performance até em 20%, 30%, sabe? De pessoas que começaram a pedalar 20%, 30% a mais do que pedalavam, porque começaram a usar o produto 15, 20 minutos antes ali, no decorrer também da pedalada, parar ali e passar de novo. Isso vai dando aporte de oxigênio e a gente vai tendo uma performance muito melhor. Então, isso é muito legal dizer. O Power é um produto bem completo. Hoje, assim, ele é um dos líderes de venda hoje no negócio. As pessoas realmente sentem a diferença, percebem, né? É muito perceptivo. A pessoa está com dor, você passa, depois de 10 minutos a dor já está, se não acabou, já melhorou bastante. A resposta é muito imediata. Vale muito a pena mesmo. Perfeito. Então, Júlio, só para complementar, nós podemos dizer, então, que o ozônio ele vai potencializar a eficácia dessa sinergia desses óleos para que a gente tenha um resultado mais eficaz imediato, né? Perfeito, exatamente isso. Mas a gente não pode esquecer dos benefícios do ozônio contido no óleo. Na verdade, ozonídeo, né? Que a gente usa a gordura do óleo para gerar ozonídeos, alterar o índice de peróxido e tudo mais. E a gente mantém encapsulado o gás dentro do óleo. O que significa isso? É que o óleo, no final das contas, para o ozônio, ele vai servir como um carreador. Ele vai levar, de forma mecânica, você vai ter uma penetração na epiderme, uma permeação na derme. Aí estão nessas camadas mais profundas, todo o óleo potencializado pelo ozônio está agindo, só que o ozônio ele não para aí, tá? Ele só para onde ele encontra sangue. Em contato com uma corrente sanguínea, ou num elemento que tenha sangue, numa veia, uma veiação do músculo, ele se transforma em oxigênio novamente, só que ele é denominado de oxigênio nativo. Então, é uma explosão de oxigênio. Por isso, como pré-treino, tá? Com um aquecimento e como uma performance para atividade física, ele é indicado, porque ele aumenta o aporte de oxigênio no músculo. Com mais oxigênio no músculo, você vai ter uma inibição de lactose, por exemplo, então você não vai ter cãibra, e com mais oxigênio você aumenta a sua performance, resistência e força. Eu dou um exemplo para ciclistas, tá?
agora virou, desde que veio a pandemia, virou uma onda, né? Andar de bike, aquela galera toda, tal. Então a gente tem um relato muito grande desse pessoal. Então o ciclista ele passa na panturrilha posterior de coxa, 5, 10 minutinhos antes de começar a atividade. Se ele percorre 100 quilômetros com um nível X de fadiga, eu dou 120, 130 quilômetros, tá? Muitas vezes com até menos fadiga, né? Com inibição de cãibra, dores musculares e tudo mais. Então, realmente, ele é um produto bastante completo que você pode atingir dois grandes universos. O universo de preparação física e, no caso, de uso mais, como que eu vou dizer, medicinal, né? Com relação à dor, cicatrização muscular e analgesia. Tá? Então, é um produto realmente, é um produto completo. É campeão de venda, porque quem não sente dor, né? Exatamente. É uma pura Exatamente. verdade. Eu coloquei até aqui na tela que eu fiz uma pesquisa, ó, que pelo menos 37% da população brasileira, ou 60 milhões de pessoas, relatam sentir dor crônica. Então, pessoal, o que é ter essa dor crônica? São dores que, no máximo e mínimo 3 meses consecutivos, a gente tem essa dor, né? Que não passa por nada, então a gente pode dar o diagnóstico assim, como dor crônica. Então, é um número muito alto, né? E na região sul e sudeste são as regiões mais afetadas, creio eu, pelo clima, né? Que são regiões mais frias. Então, consequentemente, pessoas vão ter mais dores crônicas nessas regiões do que centro-oeste, do que norte, nordeste, né? Então, realmente, a indicação de uso, a gente até fala aqui que é um doutorzinho, né? Da época lá da nossa avó, melhorado com ozônio. Então, é um doutorzinho novo, revolucionário no mercado que nós temos. Então, pessoal, indicação de uso, né? Dor, ele é analgésico, então ele vai ajudar no pré e no pós-treino, aí como o Ricardo e o Júlio nos falou. E eu queria que vocês falassem para a gente um pouquinho em relação a gente utilizar esse óleo para redutor de medidas. Como que a gente aplica, quantas vezes que a gente aplica, se tem que fazer algum tipo de massagem, ou se é só passar na região e deixar a pele absorver. Bom, eu vou falar um pouco a respeito, tá? Então, eu vou voltar um pouquinho ao que eu disse anteriormente. Para vocês se lembrarem, o ozônio ele só vai parar onde ele encontra sangue, tá? Então, significa o quê? Quando eu passo o óleo numa camada adiposa, eu vou ter penetração, absorção, porém, quando ele encontra essa camada adiposa, essa camada de gordura e não encontra sangue, ele continua ativo. Vocês estão me ouvindo? Eu estou. Sim, Júlio. Estão Sim, ouvindo? Ricardo, Tá pode continuar. Minha tela aqui. Beleza. É que sumiu todo mundo da minha tela, mas se estão escutando aqui, bacana. Então, o que acontece? Se ele não encontra sangue, ele se mantém nessa região adiposa, e vamos lembrar de outra coisa que eu disse há pouco. Eu preciso da gordura do óleo para gerar ozonídeo. Então, eu quebro os triglicerídeos, peptídeos, lipídio, ômegas, que encontram-se nos óleos, tá? Eu preciso desses elementos para gerar ozonídeo. E a gordura, tá? Quando o ozônio chega nessa camada adiposa, que é pura gordura, ele se mantém ativo e vai fazendo o quê? A mesma teoria da composição do óleo ozonizado. Ele vai agindo e modificando essa gordura. É fácil de você observar, porque se você aplicar com uma certa frequência, 3 a 4 vezes ao dia, tá? E você reparar depois de 3, 4, às vezes 5 dias depois, a sua urina está com uma cor diferente, as suas fezes estão de uma forma diferente, tá? Porque gradativamente e continuadamente ele vai degradando essa gordura, né? Dessa camada adiposa que você aplica,
tá? Então, ele tem uma função ativa muito grande nesse sentido. E você pode usar ele combinado com outras, no caso de esteticistas, por exemplo, combinado com outros protocolos de tratamento para potencializar o efeito, o resultado desses protocolos de estética também, tá? Então, é assim que ele funciona no caso de redução de medidas. Perfeito. Ricardo, quer fazer algum complemento sobre Sim. esse tema? Claro, doutora. Então, como a gente vem descobrindo o Power, ele tem nos dado feedbacks sensacionais, né? E até pessoas assim que têm, por exemplo, dores realmente que são complexas de questão que nem com remédios estavam resolvendo, o uso contínuo, né? Como ele cria uma ação anti-inflamatória muito grande, uma cadeia de desinflamação no músculo e tendões, enfim, a gente tem até movimentos de pessoas que estavam com esclerose, já está voltando a mexer as mãos. Então, a gente tem... O Power é um produto realmente revolucionário, né? Na questão de redução de medidas, a gente tem relato de pessoas que passam e fazem aquela massagem local, como se fosse uma drenagem. Então, as esteticistas, como o Júlio falou, não só usando equipamentos, mas também usando a mão para fazer a drenagem, a gente tem bons resultados. É importante dizer, como não se assuste se a urina sair diferente, se as fezes saírem mais gordurosas, porque é o organismo equilibrando e eliminando essa gordura de forma natural, né? São processos não invasivos, mas a gente tem excelentes resultados, deixando claro, o uso contínuo. O que nós temos? Você usou, e a dor melhorou? Melhorou, mas não melhorou muito. Mas você está usando? Não estou usando. Aí não adianta. Não é um remédio que você toma e vai te fazer... por 30 dias você vai ficar ali bem. Não. É o uso diário, contínuo. Então, a gente chama isso daí de tratamento não invasivo, porque não tem contraindicação, não faz mal para remédio anti-inflamatório. Qualquer tipo de remédio nesse sentido vai te fazer mal para o estômago, né? Vai te dar gastrite, vai te deixar ali até meio enjoado, dependendo da força do remédio. No caso do nosso, não tem contraindicação. A contraindicação ela é trocada por benefício secundário. Então, a pessoa tira a dor, automaticamente já está desinflamando esse músculo, essa musculatura. Então, o que é contraindicação vira benefício secundário. Então, mas pode usar 3 vezes por dia? Pode usar 5 vezes por dia, 10 vezes por dia. Eu tenho dor, né? Não tenho mais, mas eu tive muita dor. O que melhorou? Como que eu uso hoje o Power, né? Eu uso pela manhã, pós-banho, para sair para trabalhar, então passo na minha coluna. No meio do dia, se eu tiver condição, eu passo na minha cervical, que é onde dói mais, e no final do dia, depois do meu banho, eu passo de novo para dormir. Então, eu durmo com o produto, né? E eu tenho essa absorção, dá tempo do meu corpo absorver esse produto, né? E isso vai causando uma cadeia de melhora muito efetiva e as pessoas realmente vão perceber que a dor vai desaparecer. A gente tem um protocolo, doutor, que é imediato, resultado imediato, 7 dias, 14 dias, 21 dias. Em 21 dias, essa pessoa não pode ter mais dor ou ter diminuído pelo menos 70% a 80% dessa dor. Tá? A gente tem isso, se a pessoa cumprir esse protocolo de uso diário, fazer direitinho, eu garanto, sem sombra de dúvidas, que a gente tira a dor de praticamente todo mundo. E já é uma bênção, né? Porque a dor não te deixa dormir, não te deixa trabalhar. As pessoas que trabalham aí, às vezes, no carro, por muitas horas dentro do carro, a lombar fica destruída. Pode usar em qualquer tipo de dor, viu, doutora? Não é só uma dorzinha, qualquer tipo de dor. Até mesmo doenças que estão ali degenerando, né? Musculatura, fibra, tendões, tendinite, bursite, tudo isso daí a gente tem resultado também, efetivo. né? Hã? Fibromialgia também, né? Fibromialgia, sim. Importante. Sim, fibromialgia, os relatos de fibromialgia são sensacionais. Sensacionais. Tá? Inclusive com amplitude de movimento. Voltar a movimentar. Muito pouco de uso, você consegue amplitude de movimento nos casos de fibromialgia, tá? E Isso a mesmo. fibromialgia, ela é considerada autoimune, né? E então você precisa de um tratamento continuado. A medicação é muito cara, dependendo do estágio, são importados
e muito cara, e a gente tem tido relatos assim sensacionais em caso de fibromialgia, inclusive Exatamente. com início de amplitude de movimento. Exatamente. Perfeito. Eu já tive vários relatos aqui, né, que antes do lançamento do Power, eu indicava ômega 3 e a cúrcuma, que é um anti-inflamatório natural, para Claro. pessoas que nos procuravam como fibromialgia. E depois que lançou, eu falei, gente, vamos incluir o Power e os resultados realmente do tópico com o oral tá, assim, sensacional, com a junção de tudo. Todo mundo relatou, né? Eu tive até um caso, é na minha família mesmo. Eu fui para o interior e a minha madrinha tem desvio na coluna, caso cirúrgico, e o médico falou assim para ela, olha, se você tem que fazer, a indicação é cirúrgica, mas você tem um risco de ficar na mesa por conta da cirurgia. E aí ela não quis. E aí logo depois lançou esse Natuos Power, eu levei para ela em 5 dias, pessoal, exatamente 5 dias, ela usando 2 vezes ao dia. Ela relatou que ela dorme bem, que ela não conseguia ficar sentada, que ela já consegue ficar sentada por muito tempo, que as dores, assim, horrendas, né? Muitas dores que ela estava tomando até morfina, não estava mais resolvendo. O Nato Power resolveu em apenas 5 dias. Então, realmente, são relatos, né, que a gente traz de saúde, de mais bem-estar para as pessoas, tanto com os nutracêuticos quanto com o Power, realmente. Doutora, é bacana os depoimentos, porque o Power, a gente prega muito que assim, a melhor propaganda do nosso produto para confirmar o que nós estamos falando é assim, usa, tá? E o Power é o caso mais emblemático, porque se você está abordando uma pessoa, conversando com uma pessoa, a primeira coisa, você tem dor? Tem, usa. No decorrer da conversa, ela já vai sentindo, estou sem dor, estou movimentando o braço, tal, isso e aquilo, e aí o resto já era, a credibilidade já foi lá em cima. A gente troca muita saliva, né, da conversa por demonstração. Ó, experimenta e depois você me fala. E no caso do Power, a resposta é muito rápida, né? Enquanto você está conversando, você já está promovendo a analgesia, a pessoa já começa a sentir um conforto, ela, pô, caramba, não, ó, tem alguma coisa diferente acontecendo. E aí o resto fica fácil. Eu estou vendo aqui também, doutora, dá licença, no caso para dor de cabeça, certo? A dor de cabeça tem uma dica muito grande. Você vai passar aqui na lateral, nas têmporas, e aqui atrás, no pescoço, tá? Aqui na nuca, descendo até o pescoço aqui. É incrível. Quem tem problema de enxaqueca relata assim, uma melhora excepcional, tá? Então, nas têmporas e aqui pescoço e nuca. O resultado também é muito bacana. Perfeito. E olha que incrível, pessoal, que o Júlio passou aí para a gente uma dica de venda e de acompanhamento, né? Então, a gente precisa realmente ser produto do produto, compra esse produto, deixa um na sua casa, um na sua bolsa, quando você for sair, for mostrar o plano, for apresentar produtos, faça isso que o Júlio falou. Você está sentindo alguma dor? Possivelmente todo mundo tem alguma dor, seja de lesão, tendinite, bursite, enfim, a dor que for. Aplica nessa pessoa, vai falando com ela, vai explicando dos outros benefícios do produto, que com certeza é venda na certa. Doutora, eu estou aqui, estou lendo algumas perguntas, eu posso responder alguma coisinha que me perguntar que eu vi aqui na tela? Para ser bem mais Pode, incisivo? se for só do Power, pode, tá? Vamos dar foco agora vamos nesse focar no Power, exatamente. Power, pode. Bom, gente, beber esse produto não, tá? Não deve se beber esse produto, tá? Nós temos óleos aí que podem ser irritativos, tá? Para estômago, para a parte interna, não é para beber, tá? Então, quantas gotas passar? Dependendo da área, não fique contando gotinha, não é um produto que você vai pôr uma gotinha e vai passar num braço, é grande quantidade, você tem que sentir o óleo, olhar, ver aquele óleo para ter a absorção. Então, realmente, a área é grande, use uma grande quantidade. Mas antes de pôr uma gotinha e querer ficar economizando ali, que não adianta, tá, doutora? Isso é importante, porque se puser uma gotinha espalhar no braço inteiro, o ozônio não tem força, muito menos os óleos de penetrar e fazer o trabalho deles. Então, realmente tem que usar mesmo, tá? Isso é muito importante dizer. Esse óleo é 100% tópico. Não usa em olho, não usa em boca, não usa dentro do nariz, tá? É bem importante que as pessoas tenham essas dúvidas, né, doutor? A gente tem que estar sempre. Uma outra coisa, pode usar de criança a idoso,
Ah, mas tem idade? Não. Pode usar de criancinha até idoso. A criancinha bateu o jogo de 3 aninhos, caiu, machucou o joelho, tá roxo, passou óleo. Não tem problema. Ah, mas tem 2 aninhos. Não tem problema. Não tem contraindicação. É maravilhoso isso. Nós não temos contraindicação. Idoso pode passar? Deve. Tá? Nós temos o relato da minha mãe, que sentia muita dor e hoje melhorou mais de 5, perto de 100% de melhora, praticamente não sente mais dor. Então, é legal as pessoas, não, mas eu posso usar em idoso, posso usar em criança? Pode. Posso usar em grávida? Pode. Gente, não tem contraindicação. Pode usar sem medo mesmo, tá bom? É bem legal. Ah, tá, mas eu já uso tal remédio, posso entrar com ele junto? Deve. Não vou cortar o teu remédio. Você está acostumado com esse remédio? Você está acostumado com esse nutracêutico? Mantenha e use o óleo junto, tá? E aí você vai regrando o que você acha que vale mais a pena, né, doutora? Ó, puxa, eu tomo um remédio que é muito forte para o meu estômago, eu vou tentar usar um pouco menos do remédio depois para ver se consigo aumentar a quantidade de óleo. Tudo bem, você vai descobrindo nisso daí, né, doutora? Acho bem legal essas dicas. Exatamente. É o que eu sempre falo aqui para o pessoal, gente, quem prescreve medicamento ou tira é apenas o médico, né? Então, se você está fazendo uso de acompanhamento médico, de algum medicamento, que é algo químico, continua. Mas use o Power, que é algo natural, 100% natural, não vai ter nenhuma interação química com o seu medicamento, entendeu? Então, como o Ricardo falou, que é uma pergunta que a gente recebe muito, desde criancinha, realmente 2, 3 anos até idoso, pessoal, não tem contraindicação, é um óleo que a gente vai usar externamente, né? Então, fora, só no nosso corpo, aplicar, então realmente não tem nenhuma contraindicação de uso, tá? Isso aí, doutora. Pessoal, se alguém tiver mais alguma dúvida referente ao Power agora, tá bom? Vocês podem colocar aqui no chat, que eu vou lendo, eu vou direcionando aqui essas perguntas. Tem gente até que relatou, ó, a Lidiane que passou no dente, creio que foi fora, né, no rosto, e ela está relatando que passou a dor do dente dela. Acontece, doutora, tira mesmo, tira a dor. Tem uma pessoa que falou que tem uma dor insuportável no pé. Eu jogo tênis há bastante tempo, eu sou todo destruído. Mas eu tenho tendinite plantar, tá? E eu fazia aplicação de ozônio para suportar a tendinite plantar em competição, tá? Então, hoje eu não uso mais nenhuma forma invasiva de ozônio, tá? Eu uso o óleo, tá? Para conseguir suportar a dor. Aí você fala, mas curou sua tendinite plantar? Se eu conseguisse ficar em repouso 30 dias sem machucar, sem fazer movimento com o pé, com certeza eu curaria. Mas eu uso para continuar jogando. Então, eu lesiono, arrumo, mas pelo menos eu consigo uma performance muito melhor. Antes eu tinha dificuldade até de colocar o pé no chão depois de um jogo, depois de uma competição. E hoje é vida praticamente normal. Perfeito. Ó, pessoal, tem pessoas que estão pergunta aqui. Oi, Ricardo, pode falar. Quer direcionar as perguntas para nós? Eu estou vendo bastante coisa, mas a doutora pode direcionar para nós. Eu vou pegar umas mais interessantes aqui, porque algumas a gente já comentou, mas só para ficar claro para o pessoal. Gente, qualquer dor crônica ou não sendo crônica, tá? Então, bursite, tendinite, dor muscular, hernia de disco, fibromialgia, enfim, tudo que nós citamos, tudo que seja dor, crônica ou não, vasinhos, varizes, a gente pode estar usando sem nenhum tipo de problema, tá? Quem tem arritmia cardíaca, como eles já falaram, pode usar, não tem nenhuma contraindicação, seja de doença ou seja de idade, então qualquer tipo de pessoa pode estar utilizando o Natuos Power, tá? Certo. Deixa eu ver aqui. Estão perguntando se pode passar nas feridas, se tem alguma indicação de ferida. Não é indicado para ferida. Vai pular de dor. Não, vai queimar a ferida, tem produto. O que pode acontecer assim, doutora? Bati, mas deu uma raladinha pequenininha, mas eu acabei batendo, chutei ali, ralou. Tudo bem, mas tenta passar não dentro da ferida, tenta passar em volta. Como eu falei, esse óleo, como nós falamos, esse óleo não é para uso, não é para nada que não seja tópico, na pele. Tá? Então, não é para. Quando está aberto, nós vamos ter ali, como o Júlio falou, você vai pular de dor. Então, não vale a pena, tá? Exatamente, perfeito.
Em relação a varizes e vasinhos, como que a gente deve proceder, utilizar, quantas vezes passar, se tem que fazer algum tipo de massagem? Então, vamos lá, Sim. isso é importante, tá? No caso de vasinho, é muito legal porque, como eu disse no começo, nós aumentamos a circulação periférica, certo? Com isso, para aumentar a circulação periférica, a gente tem uma dilatação dos vasos. Consequentemente, nós vamos melhorar o fluxo por pressão, porque aumenta a circulação periférica, né? Por pressão sanguínea, tá? E por dilatação do calibre dos vasinhos, tá ok? Então, nós temos relatos da pessoa com vasinho e fazendo a aplicação do óleo e, assim, instantaneamente os vasinhos desaparecendo, tá? No caso de varizes, vai funcionar também, mas temos que tomar cuidado com o nível de varizes, porque você pode ter uma junção de varizes, uma úlcera também, um início de úlcera varicosa, e aí o óleo vai queimar e vai gerar um incômodo muito grande, vai machucar a pele, tá? Caso contrário, se não tiver uma ferida exposta, vai seguir o mesmo processo dos vasinhos, tá? Vai seguir, se você tiver inclusive nódulos na perna, a gente vai ajudar a dissolver esses nódulos. Perfeito. E aí pode passar 2 vezes ao dia? Quantas vezes nesses vasinhos? 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, tá? 5 vezes ao dia. Né, doutora? Não tem. Doutora, é assim, a gente fala o seguinte: geralmente as pessoas mais idosas, que estão ali muito diariamente, tá? Pode passar 10 vezes ao dia. Pode passar ali toda hora que lembrar. Porque a gente não tem contraindicação, a gente vai ter cada vez mais melhora, vai acelerar o processo inflamatório. Então, não tem, gente. Pode passar quantas vezes precisar e achar que deve. Não tem contraindicação. Zero. Ó, pessoal, então dor de cabeça já foi falado. Como o Júlio falou, a gente vai aplicar nas têmporas, tá? E na nuca, aqui no pescoço, para uso de dor de cabeça, de enxaqueca, enfim, tá bom? Suzana, em feridas a gente não pode estar passando, como eles acabaram de falar, em feridas abertas, tá? Não tem indicação para ir de cicatrização de feridas, enfim, o uso não é esse. Nervo ciático, sim, ajuda Perfeito. bastante. Muito. Se usado em parte da pele que pega sol. Isso que eu tenho realmente uma dúvida que eu recebo muito. Seja de qualquer óleo que tenha ozônio. A exposição dele ao sol pode ou vai manchar, vai ter algum tipo de mancha? Tá. Doutora, não vai manchar a pele, não vai manchar a pele, tá? Você reduz a queima, ele não é filtro solar, tá? Ele vai inibir a queimadura, tá? E nós temos que lembrar que o óleo ozonizado ele é altamente hidratante, tá? E como a gente queima uma parte da gordura do óleo, nós vamos ter um efeito de resposta refratária ao sol, tá? E uma enorme hidratação da pele. Então, você mantém a pele saudável, tá? Mancha não vai provocar mancha na pele, tá? Funciona como filtro solar? Não funciona como filtro solar. Mas uma pele, quando está exposta ao sol, o início da queimadura começa com a desidratação da pele, tá? Com o óleo ozonizado, né, a gente vai manter essa pele muito mais hidratado por muito mais tempo. Então, você tem uma resposta ao sol muito satisfatória. Apesar de que, né, o Power ele não é o produto indicado para você se expor ao sol. Mas falar, eu vou passar e vou andar de bike, tá, beleza, tá lindo, não tem problema nenhum. Nós não estamos falando para você passar o óleo e lá se bronzear, né? Não é esse o caso. Quando for esse o caso, haverão óleos natuosos específicos para bronze. Perfeito. Ricardo, quer complementar algo? Não, tá certinho, é isso mesmo, doutor. Não é indicado você passar e tomar sol. Mas para o esporte, você passar
o seu protetor solar e o óleo, não tem problema nenhum. Tá? O óleo, como o Júlio falou, ele vai ser um refratário, ele vai ajudar, assim, a hidratação dessa pele e a proteção dessa pele, mas sempre indicado o filtro solar junto a esse óleo. Até a gente ter as novidades que um dia vão chegar, né? Tem muita coisa acontecendo. Perfeito. Sem dar Já spoiler, estamos sem dar ansiosos spoiler. aqui. Sem dar spoiler. Ó, aí estão perguntando, então, em caso de ferida e machucado, seria o Natuós mesmo, né? É o Natuós. Seria o Natuós Perfeito. mesmo. É. Perfeito, perfeito. Pessoal, se vocês tiverem mais alguma pergunta ou dúvida do Power, a hora é agora que a gente vai mudar para o outro produto, tá? No couro cabeludo é indicado, estimula a circulação da região, caso de alopécia? Ele funciona assim, doutora, tá? Não é o produto específico. Em breve teremos o produto específico, mas ele funciona assim, tá? Você vai ter uma resposta de combate à queda bastante grande, tá? Perfeito. Nesses casos, quando me mandam perguntas aqui de queda de cabelo muito oleoso, eu mesmo uso, eu aplico ali no couro cabeludo o Natuós, aplico, deixo uns 30, 40 minutinhos e depois lavo normalmente. Então, isso eu percebi que a queda melhorou bastante com o uso do Natuós. Se você, então, com o Natuós ele vai funcionar, porque aí nós temos o efeito do ozônio. Todos os óleos contêm o ozônio. Sim. Porém, no caso do Power, ele tem a menta, e a menta ela tem no couro cabeludo uma ação de adstringência. Então, ela vai promover uma limpeza, vai promover desencruste, né, do sebo, então vai prevenir caspa, seborreia, e também vai ajudar no combate à queda. Então, a gente nunca pode esquecer que, antes de tudo, vem o benefício do ozônio. Depois, a gente complementa com os benefícios do blend potencializado pelo ozônio. Então, está correto usar o Natuós natural, tá? Mas se usar, no caso, o Power, tá? Nós vamos ter um plus desses benefícios, um efeito, uma adstringência no couro cabeludo, tá? Então, você vai conseguir fazer uma limpeza, vai ajudar a regular o pH do couro cabeludo também. Então, você pode usar um, como você pode usar outro também. Perfeito. Estão pedindo para falar novamente, rapidamente, da redução de medidas, o uso dele. Não, redução de medidas, uso tópico, não precisa ficar massageando até total absorção, não é assim que aplica, tá? Você só vai, porque se a gente ficar agitando, uma parte do que a gente precisa vai para a sua mão, a outra parte se perde na fricção e uma outra parte que vai penetrar na pele. Aí você vai aplicar, fazer uma massagem suave e deixa que o resto ele caminha. Vamos lembrar, então, na redução de medida, os ozonídeos eles vão se manter ativos até encontrar sangue. Na camada de pós, ele não encontra sangue, ele fica ativo, tá? E esses ozonídeos, o ozônio, age diretamente na gordura. Vai quebrando as cadeias de gordura, vai quebrando os peptídeos, os lipídios, triglicerídeos. Então, consequentemente, na camada de pós, que é gordura, tá? Ele vai se manter ativo e gradativamente ele vai desintegrando essa camada, tá? E aí você vai conseguindo ter um benefício. Agora, nós temos que, não adianta você imaginar que você aí está com sobrepeso, tem uma camada de pós, você vai aplicar hoje, amanhã, depois, você vai estar chapado, barriga tanquinho, que não funciona assim. Segue o padrão do que a gente conhece. Boa alimentação, prática de atividade física, né? Mas ele vai ajudar. Ele vai ajudar porque você percebe na urina, você percebe nas fezes depois, que alguma coisa está sendo eliminada, tá? Isso já é importante. Perfeito, Júlio. Você falou algo super importante. Pessoal, não existe fórmula mágica para você emagrecer, tá? Da mesma forma que você ganhou muito peso, não foi do nada que você ganhou peso, que você ganhou aquela gordura localizada. Então, não vai ser de hoje para amanhã que você vai perder. Como bem o Júlio falou, é uma junção
de atividade física, de um plano alimentar, de suplementação e, claro, dessas coisas estéticas, desses produtos que nos auxiliam, tá? Então, é um conjunto que vai nos ajudar a ter esse resultado aí de gordura localizada. Referente à Endopower, estão perguntando se ajuda nas dores causadas pela escoliose. 100%, doutora. Sim. Minha mãe tem. Ajuda 100%. Minha mãe não toma mais remédio de escoliose. Foi um processo, né, doutor? Não é que ela simplesmente não tomou. Ela vem há mais de 1 ano e meio usando Power e ela vem reduzindo o remédio e hoje ela não usa mais remédio, ela só passa o Power na escoliose dela. Pegou uma pergunta de tatuagem aí, né? Eu não estou me vendo, mas vocês estão me vendo aí, com certeza. Então, tem um braço bem tatuado, esse também. Pode passar sim, você vai ter o benefício da hidratação da pele e também a regeneração, porque quando a gente fala de tatuagem, é uma cicatrização, né? Uma cicatriz. Então, essa regeneração, para a tatuagem sempre ter a cor viçosa e tal, pode passar, é sensacional. Mas Falo isso. no caso da tatuagem, eu prefiro deixar para o hialurônico. Ah, sim, com certeza. É que assim, quem vai treinar, por exemplo, vai fazer uma musculação, quer passar no braço, na perna tem tatuagem, você vai ter o benefício secundário de também cuidar da sua tatuagem. Exatamente. Perfeito, perfeito.